Graça e paz, amados. Um bom dia a todos, um ótimo domingo. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, o Espírito Santo tem dias já me impulsionado a gravar esse vídeo, falando a respeito de um assunto que já nos está revelado nas Escrituras. Foi escrito há aproximadamente quase 2000 anos atrás, mas é um assunto bem contemporâneo. Na verdade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já nos vinha advertindo do que iria e está acontecendo nos dias de hoje. Então ele escreve uma carta a Timóteo. E você que tem a sua Bíblia em casa, que pode me acompanhar ainda onde você está, carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Minha versão que eu vou usar aqui é a NVT, nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus, tá? Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardaram a sua vinda. Até aqui. Amados, é um assunto bem interessante. É algo em que a gente tem visto isso acontecer. As pessoas estão vivendo algo superficial na presença de Deus. Estão vivendo a vida de acordo com como elas acreditam ser a verdade, porque simplesmente lhes foram ensinadas, simplesmente lhes foram transmitidas coisas como tradições que fogem do regimento das Escrituras. Outras, num oposto, vêm viver uma vida totalmente dissoluta, irresponsável. E nos dias de hoje, irmãos, isso está acontecendo de uma forma tão grande, está se cumprindo tão fortemente essa palavra, que eu fico apavorado, na verdade perplexo, vendo isso acontecer, que verdadeiramente estão amontoando para si mestres segundo as suas vontades e os seus desejos. Não falta hoje, nos dias de hoje, na nossa geração, pessoas pregando a palavra na internet, nas igrejas, na rua, não falta. Cada um prega do seu jeito, cada um prega da maneira que entende as Escrituras, da maneira que compreende aquilo que o texto sagrado nos passa. E o que eu paro para analisar é que as Escrituras, elas não foram escritas por vontade humana, né? Mas as Escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Não foi nenhum homem que redigiu as Escrituras com tanta precisão. Não tem como ser algo humano, precisa ser algo divino. Automaticamente o intérprete também não pode ser humano, mas precisa ser divino. E Jesus falou que ele, quando ascendeu os céus, enviaria o Espírito Santo, que viria da parte dele, para nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele já nos tinha mandado. Mas
o que nós vemos hoje é homens preocupados em encher congregações, única e exclusivamente preocupados em encher as congregações de pessoas que compartilham do mesmo credo religioso, daquilo que acreditam ser a verdade, pregam algo que dizem ser a verdade, mas a gente, sendo um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouquinho sincero, a gente vê que são meias verdades. Por que meias verdades? Porque prega-se e ensina-se a verdade que lhe convém. Ensina-se a verdade que melhor atraia aquele povo. Fala-se a respeito de coisas que as pessoas querem ouvir, a respeito de coisas que se querem se escutar. E acaba se enchendo de gente vazia. Acaba se enchendo um povo gigantesco e vazio de Deus. Se preocupam em encontrar um lugar aonde eles se sentem bem, um lugar aonde eles mais lhe convém estar, seja por causa da denominação que mais lhe agrada, seja por causa do que é dito que mais lhe faz sentido com relação à santidade, com relação à salvação, com relação à vida por vir, com relação ao próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cada um fala o que pensa, cada um traz uma teologia, um estudo a respeito de Deus, como se Deus pudesse ser estudado. Não estou aqui contrariando ou dizendo que a teologia é algo mal ou ruim. Não, não é, irmãos. Teologia realmente é algo importante. É importante a gente ter o conhecimento, é necessário, mas não pode parar por aí. Porque Deus, ele é insondável. Deus, ele nos dá várias vezes, ele vai falar nas próprias escrituras que ele é insondável, né? Não só na carta de Paulo aos Romanos, mas também ele vai falar lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Porque o Senhor não tem como a gente conhecê-lo por completo. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, que um dia nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Um dia. Mas ainda não é. Esse dia ainda não chegou. Enquanto esse dia não chegou, nós precisamos buscar conhecê-lo cada vez mais. Mas o que eu quero dizer com isso é buscar conhecê-lo de uma forma genuína. Como Enoque. Como Abraão. Sabe? Como Maria, que se colocava aos pés do Mestre porque queria lhe ouvir. Eu vejo uma geração que quer colocar o Mestre aos pés dela para que o Mestre aceite as suas convicções. E com isso amontou vários mestres para si, que não é o Messias, mas um outro mestre qualquer. Um ser humano fadado ao fracasso, cheio de erros, que nós somos todos. Não estou dizendo que nós não necessitamos de líderes na igreja, de mestres na igreja. Não, é necessário, e a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus instituiu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, doutores, enfim. É necessário haver os mestres. Mas, ao mesmo tempo, Jesus advertiu para que ninguém chamasse ninguém de mestre, porque Ele é o único mestre e Senhor. Ele é o verdadeiro Messias. Ele é aquele que é o sumo pastor das ovelhas. Ele é aquele que tem o conhecimento verdadeiro. Não nós. Então, como é que eu faço? Como que eu procedo? Porque
Como crerão se não há quem pregue? De fato, é necessário que se tem alguém que pregue a palavra, como Paulo advertiu Timóteo que pregasse em tempo e fora de tempo, seja um tempo bom, de um tempo de festa, de um congresso, seja num velório, num ato fúnebre, não importa, num hospital, dentro de uma situação terrível entre vida e morte, é necessário se pregar, sim, mas a palavra genuína. Sabe o que eu quero dizer com a palavra genuína? Eu não estou falando simplesmente da tradução literal. Eu não estou falando só simplesmente dos originais ao qual a palavra de Deus foi escrita, hebraico, aramaico, grego. Não estou falando disso. Estou falando de buscar em Deus a verdadeira revelação da sua vontade, que está contida nas Sagradas Escrituras. Mas precisamos parar de pender para um lado e para o outro e ficar no centro. Jesus é o centro, Jesus é centrado, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É dessa palavra que eu estou falando que nós precisamos voltar a pregar. É desse entendimento que o povo de Deus precisa voltar a ter. Porque eu olho para os dias de hoje e me lembro de um texto do Antigo Testamento, no livro de Juízes, se não me falha a memória, é o capítulo 19, que vai falar de um homem que contratou para si um levita de Judá. Um levita de Judá. Ele contrata esse homem para ser o seu sacerdote. E ele fica feliz porque agora ele vai ter um sacerdote. Esse homem se chama Mica. Esse sacerdote ele vai ser pago para abençoar aquilo que Mica quer, aquilo que Mica entende por certo. E é interessante que o começo do texto vai dizer que era um tempo em que não havia juízes. Deus não tinha levantado o juízo. Era um tempo em que cada um julgava para si o que era certo ou errado. E a verdade é que todo mundo estava perdido, como Jesus quando vem a essa terra e diz: Pai, eu vi eles como ovelhas perdidas que não tem pastor. A nossa geração tem sido guiado por pleno conhecimento humano muitas das vezes. E olha que, pelo menos aqui no nosso continente, aqui no nosso país, nós temos uma amplitude de literatura cristã assim, magnífica, de homens de Deus que têm experiências com Deus. Eu não estou dizendo que nós não temos homens de Deus aqui. Não estou dizendo que a nossa geração não tem homens e mulheres de Deus. Tem inúmeros nomes de homens e mulheres de Deus que são usados de forma extraordinárias. Mas, amados, mais do que ser usados, porque o uso, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o principal é homens e mulheres que têm vida íntima com Deus. E temos homens e mulheres que têm intimidade com Deus, sim. Que têm uma vida com Deus, sim. O problema de tudo é que nós temos que lembrar que o Evangelho não diz respeito simplesmente a eu viver a vida do outro. O Evangelho é algo pessoal. Evangelho são boas novas, boas notícias de salvação, a qual nós precisamos sofrer elas, nós precisamos viver essas boas novas. A gente precisa experimentar. Como diz o salmista, provar e ver de que o Senhor é bom. É necessário provar, não tem como eu saber verdadeiramente o gosto de um determinado alimento só porque me dizem de qual é a sua fonte, né, de proteínas, de nutrientes, mas é necessário que eu prove para saber qual é o gosto. Por mais que dizem que é doce, que é salgado, que é amargo, mas eu nunca vou saber qual é o gosto se eu não experimentar. Só que com Deus, irmãos, é diferente.
Com Deus é diferente. Experimentar de Deus exige renúncia. Palavrinha que tem fugido do vocabulário da maioria dos crentes. Alguns resumem a renúncia em estereótipo, no seu exterior, e aquilo eles pensam que é renúncia. Não! A renúncia começa aqui dentro, na mente. Começa na tua alma, no teu espírito. Quando você cede o teu governo para que Deus te governe. Só assim você vai começar a experimentar de Deus. Só assim você vai começar a experimentar de quem Deus é. Só assim você vai poder falar como foi escrito sobre Enoque, que andou com Deus. E andou tanto. Agradou tanto a Deus, que Deus tomou ele para si. A palavra de Deus vai constar, se não me falha a memória, no livro de Neemias. Depois de Esdras estar lendo a lei, eles vão dizer que era para eles vão tentar recobrar o ânimo do povo e dizer, lembrá-los de que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso me traz uma conotação muito importante, porque a alegria do Senhor, o contentamento do Senhor é a força do seu povo. Como quando Jesus sai do batismo de João e é visto descer uma pomba sobre ele, que representa o próprio Espírito Santo, e uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem Deus se alegrava. A alegria do Senhor é a nossa força, e Jesus nos deixou exemplo, fortaleceu Jesus para ir para a tentação no deserto, para passar 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, lutando contra as afrontas e tentações do diabo. Mas enquanto nós não alegrarmos o coração de Deus, como seremos fortes no Espírito? Como? Enquanto nos resumirmos a simplesmente a ouvir aquilo que nos convém, aqueles que mais nos agradam. Essa palavra é muito boa, nossa, que bênção, eu recebo. Enquanto nossa vida cristã se resumir a isso, nós nunca vamos conhecer Deus na plenitude. Sabe quando vamos conhecer Deus na plenitude? Quando Ele entrar dentro de nós, nos mostrar quem nós somos, e dizer e mostrar para nós também que mesmo nos mostrando quem nós somos, Ele ainda nos ama. O salmista Davi entendeu isso, o salmista Davi entendeu isso de uma forma gloriosa. Ele vai dizer algo tremendo, ele diz: quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Ele era rei de Israel, e não por menos, na minha humilde opinião, depois de Jesus, ele foi o maior rei de Israel. Ele vai dizer: quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Todavia, ele diz que no finalzinho do Salmo 23, que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A misericórdia do Senhor. Ele entende que só temos algo por causa da misericórdia, mas isso não nos deixa livres de um compromisso com Deus. Sabe? Queremos um Deus como o gênio da lâmpada, que realize todos os nossos desejos, que faça todas as nossas vontades, que Ele seja um garçom, algo num passe de mágica, num instalar de dedos, aconteça algo maravilhoso. E Deus faz, porque Ele tem todo o poder. Basta uma palavra dEle para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua situação. Basta uma palavra dEle. Só que às vezes a palavra já foi liberada.
Às vezes a palavra já foi proclamada e você não aceita ela, porque é difícil demais para mim e para você. Mas ele vai dizer que não é difícil. Ele vai dizer que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E ele termina esse texto de Mateus 11, 28 a 30, dizendo que aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Nos dias de hoje, o que a gente mais vê são almas cansadas, pastores cansados, irmãos cansados, almas deprimidas, pessoas se suicidando, pessoas perdendo a perspectiva de vida, já não tem nem mais perspectiva do céu. Irmãos que estão dentro de uma congregação às vezes anos, mas já perderam o propósito, já nem sabem mais por quê, eles só vão por causa da rotina de estar no culto. Outros que já não veem mais sentido de congregar e ficam em casa porque tem tanta administração na internet, tanta administração ao nosso alcance hoje online, que por que eu congrego? Por que congregar? No livro de Hebreus, capítulo 10, se não me falha a memória, vai dizer que não deixamos de congregar como é o costume de alguns, já naquela época. Por que o congregar é importante? Porque não tem como cumprir a palavra de Deus e fazer a sua vontade se nós não cumprirmos isso. Como vamos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo? Somos mentirosos, conforme o evangelista João. Como vamos dizer que amamos a Deus e não amamos aquilo que Ele mais ama? Como vamos dizer que queremos ir morar na eternidade com Deus, sabendo que na eternidade com Deus, a nova Jerusalém, quando irmos para junto do Pai, é irmos plural e não vou no singular. Vamos viver em comunidade lá. Não vai ser algo exclusivo seu, amado ou amada. E se não conseguirmos passar o processo aqui, não vamos conseguir chegar lá. Não vamos conseguir vencer, irmãos. Não vamos conseguir estar preparados para passar uma eternidade se não conseguimos conviver aqui durante alguns dias, às vezes algumas horas de culto por semana, que às vezes não chega a 4 horas por semana, de estarem juntos, reunidos. Muitos em busca da igreja perfeita nunca encontram ela. Porque como encontrar algo perfeito? Como que ele vai encontrar uma igreja perfeita se para isso ele precisa comparar com algo? E se ele olhar para ele mesmo, ele não vai enxergar a perfeição. Se eu e você olharmos para dentro de nós, não vamos enxergar a perfeição. Mas se nós olharmos para Jesus, nós encontramos a perfeição. Se olharmos para Jesus, até naquilo que não tem mais solução, nós conseguimos ver solução. Quando olhamos para Jesus, nós conseguimos congregar. Quando olhamos para Jesus, nós conseguimos eliminar os defeitos. Quando olhamos para Jesus, nós conseguimos amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando olhamos para Jesus, quando nos inspiramos em Jesus, esse é o mestre verdadeiro, esse é o legítimo. É nele que nós temos que nos inspirar, é em Jesus que nós devemos olhar. Como que Jesus faz, o que Jesus fazia enquanto esteve aqui no plano terreno, como homem. O exemplo de tudo que Ele nos deu. Como Jesus agia. Como Ele se portava. O que mais importava para Ele. O que mais lhe causava tristeza. Já naquela época havia inúmeros religiosos. Existiam os políticos, existiam os adoradores. Quem eu e você estamos sendo? Alguém que quer usar Jesus para algo terreno, benefício terreno e passageiro,
como talvez os essênios, como talvez os zelotes, como talvez os fariseus, os saduceus, como quem? Nós estamos usando Jesus. Porque usamos muito esse termo de ser usados por Deus, mas na verdade o que mais a gente vê nos últimos dias é as pessoas tentando ou pensando que podem usar a Deus para seu próprio benefício, para que as suas vontades sejam realizadas, para que o seu império seja construído, para que a tua vontade seja decretada. Quantos verdadeiramente têm sido usados por Deus como instrumento de Deus, como os profetas do Antigo Testamento, como Daniel, como Ezequiel, como João Batista, que não faziam a vontade deles, mas a vontade do Pai. E mais do que isso, eu repito, mais do que sermos usados por Deus como alguém que pode ser descartado, e aí entra aquele texto, uma passagem conhecidíssima de Jesus falando que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei demônios, profetizei. Ou seja, foram usados por Deus. Ele vai dizer: todavia não vos conheço. E essa palavra conhecer tem a ver com intimidade. Tem a ver com andar junto. Quem que está te ministrando? Quem que está te guiando? Quem que está te conduzindo? O verdadeiro mestre, o Messias, ou homens? Quem está te conduzindo? Jesus de Nazaré, aquele mesmo que disse para Pedro: larga tudo que tu está fazendo, vem e me segue. Ou você está sendo guiado pelos teus interesses? Ou talvez você está sendo guiado e conduzido por algo que te traz conforto. Eu fico aqui porque aqui eu já estou acostumado, eu estou aqui um bom tempo, então aqui eu estou bem. E talvez vai ficar nesse mesmo lugar. E quando for para subir, não vai poder, porque está apegado a algo ainda aqui. Mesmo que seja dentro de uma instituição religiosa, que nós chamamos às vezes de igreja. E aqui entra uma outra conotação. Porque daí muitos não vão na casa de Deus, porque dizem que aquilo ali não é igreja, e a igreja são eles. E de certa forma estão com razão, porque são eles no plural e não no singular. Somos nós, igreja é assembleia. A palavra grega eclésia significa assembleia, solene. É uma solenidade, é uma junção, é um encontro para tratar de um assunto muito importante, que é a eternidade, que é o reino dos céus na terra, a implantação dele na terra, não em condições terrenas. Aí eu me lembro de Jesus falando com Pilatos, onde Pilatos era uma autoridade. Ele dizia: tu não sabe que eu tenho poder para te tirar da cruz ou te condenar? E Jesus vai dizer: nenhuma autoridade foi te dada se do céu não fosse te dado. Lembra do início da criação? Primeiro os céus foi criado, para depois a terra. É os céus quem rege a terra e não ao inverso, irmão. Por mais que muitas das vezes nós tentamos inverter esse processo, não tem como inverter essa premissa, porque foi Deus quem instituiu. Ele é soberano e ponto final. Agora, é interessante que Jesus vai seguir o diálogo com Pilatos e dizer assim: o meu reino não é dessa terra, não é dessa plenitude terrena, não é dessa visão que vocês estão tendo, o meu reino é do céu. Que reino que eu e você estamos fazendo parte? Estamos fazendo parte de que reino? De que governo verdadeiramente nós estamos fazendo parte? Eu não estou falando aqui de partido político, eu estou falando aqui de governo. Algo muito maior do que esse plano terreno. De um governo verdadeiro, aquele que rege. A Bíblia diz que Deus rege todas as nações, queira ou não.
E ele até se ri quando os homens pensam que tem algum poder. Tem dentro da permissiva dele. No dia de hoje eu te convido a você refletir sobre isso. Quem está te guiando? Quem está te conduzindo? Homens que verdadeiramente têm a sua vida entregue a Jesus? O próprio Jesus está te conduzindo? Através da sua palavra, da sua escritura? Muitos pensam ser autossuficientes, autodidatas. Com Deus não é assim. Somos totalmente dependentes. E se não sermos, estamos errados. Ele diz que sem mim nada vocês poderão fazer. João 15, né? Nada podemos fazer sem Ele. Então precisamos dele. E Ele realmente preparou para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Olha outra conotação interessante, que é corpo. Não é sozinho. Somos membros em particular, que fazem parte de um corpo, qual cabeça é Cristo. Vai além das placas denominacionais. Vai além de você ficar no seu sofá, dentro da sua casa, no conforto do seu lar, e você não cumprir o propósito, aquilo que Deus te chamou para cumprir. Vai muito além disso. Vai muito além de ser realizados os teus desejos, as tuas vontades, e de acordo com o teu entendimento. Vai muito além de tudo isso. Vai num ponto de nós cavocarmos, queremos buscar como o maior tesouro, investimos tudo que temos, o que somos, para buscar conhecer aquele que nos criou e nos chamou para a sua maravilhosa luz. E quando fala de luz, fala de clareza. Quando fala de luz, fala de algo que não está obscuro, oculto. Esse é um dos maiores motivos de as pessoas estarem se deixando levar por qualquer vento de doutrina. Doutrina aqui não são usos e costumes, não são tradições, não são entendimentos. Doutrina é ensinamento. Estão indo atrás de qualquer ensinamento que se diz até bíblico, e pode até ter bíblico, pode até ter base na Bíblia, pode até ter um fundamento num versículo bíblico, mas não é fundamento do que a Bíblia como um todo diz ou se revela. Sabe, os fariseus, os saduceus, eles eram exímios peritos da Taná, a Bíblia hebraica, a lei, os profetas e os escritos. Eles eram mesmo. Só que Jesus confronta eles e João deixa registrado isso, se não me falha a memória, no capítulo 6 de João. Ele vai dizer, vai ter uma conversa, um diálogo com eles, e ele vai dizer que eles acreditavam que nas escrituras eram contidas a vida eterna. E ele dizia, e Jesus explica para eles que as escrituras apontavam para ele. As escrituras testificavam dele. Nos dias de hoje não tem sido diferente, tem se repetido o que já aconteceu. Nos dias de hoje, tem pessoas se apegando tanto a isso que não entenderam que toda a escritura se resume nele, leva para ele, aponta para ele, para que nós sejamos parecidos com ele. E seja sincero com você. Olhe para você e olhe para Jesus. Você está se tornando a semelhança dele verdadeiramente, ou você está se tornando a semelhança de qualquer outra pessoa? Estamos se tornando a semelhança de Jesus ou dos fariseus? Estamos nos tornando a semelhança de Jesus ou simplesmente de alguém mundano? Nos últimos tempos a igreja está se perdendo. É interessante na parábola das 10 virgens, do capítulo 25 de Mateus, dizer que eram 10 virgens.
E deixa claro que todas dormiram. Também dizer que todas tinham lâmpada e todas tinham azeite. A gente bem sabe que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra do Senhor é lâmpada. Azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Todas tinham azeite. Mas 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Metade. O joio e o trigo. As loucas não tinham reserva de azeite. As prudentes tinham reserva de azeite. E muitos atribuem a reserva de azeite a ter uma vida muito grande de oração. Eu já tenho reserva, hoje eu não preciso mais orar. Muitos já não oram mais, a igreja já não ora mais, não busca mais. É em Cristo o entendimento que elas precisam. Não buscam através do Espírito Santo, que é o intérprete, que é o nosso guia, que é o nosso consolador, o nosso confortador, aquele que vai nos ensinar todas as coisas. Preferem um ser humano falido, fadado ao fracasso, um ser humano que tem vários erros, do que o próprio Espírito que está do meu e do teu lado todos os dias, insistindo, dizendo: vem, eu te conduzo, eu te guio, eu te mostro. Ah, porque tem um custo. Para se ter azeite naquela época, era necessário um processo. Era necessário ser extraído esse azeite da azeitona. Esse óleo era extraído da azeitona. As oliveiras, né? E como era extraído? Numa prensa, numa mó, 2 pedras gigantes. A tração animal, ela era girada uma sobre a outra, a azeitona colocada no meio, prensada, esmagada, e dali sairia o precioso líquido que era o azeite. Não tem como ter vida com Deus se não deixarmos ser moídos por Ele. Não tem como sair para fora algo que não tem dentro. É necessário sair de dentro para fora. Jesus fala com aquela mulher no poço de Samaria, dizendo que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, rios de água viva fluiriam de dentro dela. Mas os crentes já não fluem mais nada. Quando flui é uma fonte contaminada. Não estão indo direto na fonte pura, que é Jesus, o manancial das águas vivas. Ele é o manancial. Estão contaminando. Alguns estão tentando fazer tratamento na água da vida. Botando produtos que não precisa, ela já é pura. Estão enchendo de cloro, querem passar pelo meio do carvão, de pedras. Não! Estão dificultando as coisas que não precisa, estão impedindo aqueles de poderem beber da água que já é pura. E o nosso trabalho é só verter essa água, sem contaminá-la. Que nós possamos parar para pensar e meditar nessas coisas hoje, e que de dentro de nós flua essa água viva, pura, que contagie, não contamine as pessoas. Tem muita gente contaminada hoje, irmãos, nos nossos dias, muita gente contaminada por inúmeras teologias erradas, por inúmeros procedimentos errados da parte que não vem da parte de Deus, da parte dos homens, da parte até mesmo de Satanás, que induz os homens ao erro. E muitas das vezes esperamos isso fora da igreja, e na verdade está dentro da igreja. Muitas das vezes está dentro da igreja, das igrejas. Das igrejas de instituições, não um organismo vivo. Mas não esqueça, é necessário nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É necessário vivermos em comunhão, congregar. É necessário ir à casa de Deus. Davi fala: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alguns já têm perdido a alegria de ir à casa de Deus.
porque estão indo com um motivo errado. Davi se alegrava porque iria louvar a Deus. Iria bendizer aquele que o criou, aquele que fez tudo por ele. Muitos já têm perdido essa alegria. Muitos já têm perdido o propósito, o foco do porquê estar na igreja, de ser igreja, de andar com Cristo, de andar com os irmãos. Sabe, irmãos, não desista de seguir a Cristo. Não desista de ser ministrado por Ele. Não desista. Insista. Persista. Faça como Paulo, quando no final do texto que lemos, ele diz que ele estava sendo entregue como libação. Uma oferta agradável. Ele estava entregando a vida dele por completo. E literalmente Paulo entregou a vida dele a Jesus. Ele diz, gasta a minha vida, ele disse. E nós não temos mais a coragem de falar isso. Porque queremos gastar a nossa vida nos nossos prazeres, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos deleites. Seja eles espirituais ou não. Seja eles religiosos ou não. Mas é as nossas vontades e não a de Cristo. Que está ficando em segundo plano. Às vezes até proferimos dizer que estamos colocando Cristo em primeiro plano, mas os frutos falam por si mesmo. Jesus vai dizer que não tem como uma árvore boa dar fruto mau e não tem como uma árvore má dar fruto bom. Não tem como, irmão. Não tem como jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Pelos frutos nós conhecemos e vemos que se estamos ou não na direção certa. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Ele te reger, deixa Ele ser teu mestre, deixa Ele levantar pessoas para te ajudar, como Ele impulsionou Filipe para ir falar com o eunuco, como Ele impulsionou a Pedro para tirar da mente tradicional e religiosa de Pedro, abrir o seu entendimento para que ele fosse até Cornélio levar as mensagens de boa nova, aonde Deus desceu com impacto sobre toda a casa daquele centurião romano. Foi maravilhoso o encontro lá de Pedro se apavorar com o que Deus estava fazendo. Veja que quem é enaltecido não é Pedro, mas é Deus quem fez. Pedro é obediente, ele ouve a voz de Deus, ele entende a revelação do Espírito Santo e ele vai até lá em obediência plena, contra talvez as suas convicções, totalmente contra a convicção dele. Ele vai obedecer ao mestre. Assim foi Ananias, quando Deus se revela a Ananias, tem um homem, ele está orando faz 3 dias, ele está cego, porque ele se encontrou comigo e a minha luz ofuscou a sua visão. Mas ele está orando e ele vê um homem chamado Ananias chegar, impor a mão e curá-lo. Ananias disse, mas Senhor, o Senhor sabe de tantos maus que esse homem tem feito. E ele diz, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Entenda isso, amado irmão. Compreenda isso, por favor, em nome de Jesus. Busque o teu Deus. Busque fazer a vontade do teu Deus e não a sua. Porque, conforme o profeta Isaías diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Seus caminhos são mais altos. Não subiu ao coração humano. Nós não entendemos, não fazemos ideia. Paulo vai dizer que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. E ele humildemente fala dele. Eu creio, eu acredito plenamente nisso. Ele vai dizer que ele viu coisas inefáveis, que não tem como contar, não tem como falar, não tem como se expressar em palavras do que ele viu. É isso que aguarda eu e você, mas nós precisamos ser guiados por esse Espírito. Não deixe o Espírito se extinguir da tua vida. Não deixe a essência que Jesus derramou sobre você se findar como as 5 loucas, que tinha azeite, mas não tinha reserva. Sabe, não tinha experiências a mais, não tinha mais convivência com Deus, mais vivência suficiente. E muitos medem isso assim, que
Nossa, eu já tive uma vida de oração, então tá bom, tem muito depósito. Não, irmãos. A vida cristã ela é contínua, ela não pode parar nunca. Porque se parou, estancou. Se estancou, morreu. A seiva tem que estar correndo. Porque ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E se a seiva não correr e nós que somos os galhos, nós vamos secar. Deixa Deus te conduzir, deixa Jesus te guiar, deixa o Espírito Santo te ensinar. Ele vai te dar entendimento, ele vai te dar compreensão de como fazer. Ele vai dizer, esse tu pode seguir. Isso que ele está dizendo é certo, isso não é certo. Aprenda a buscar de Deus discernimento de Espírito. A entender o que é o Espírito de Deus falando com você, o que é a emoção humana falando com você, o que é o diabo falando com você, o que é a voz do teu coração ou o mundo gritando à tua volta. Aprenda a distinguir as vozes, porque Jesus disse que as minhas ovelhas, as ovelhas dele, conhecem a voz dele e o seguem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Guarda essas palavras na tábua do teu coração. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Prospere o teu chamado, o ministério, que é serviço que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, porque Ele viu capacidade em você, Ele acreditou em você, apostou em você. Você é apto, se você deixar o Espírito Santo realizar o processo que é necessário para que você seja apto para ser útil nas mãos do Mestre. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem em paz.